Vamos à nossa segunda videoaula. Vamos falar sobre a forma mista de um número racional. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Estamos vendo como as propriedades das frações e como usar, e algumas ideias de como explicar sobre frações, sobre algumas propriedades. Fração é algo assim muito visual. Quando falar em fração com alguém, lembrar muito da parte visual das frações. Com objetos, pegamos um objeto, dividimos ao meio, ou em várias partes, enfim, a parte, ou aqui como eu coloquei agora nessa primeira parte, colocar na reta numérica as frações e marcar lá aquelas frações. Falando agora o que é a forma mista das frações. A forma mista é quando eu escrevo uma fração com uma parte, como a gente vai ver à frente, uma parte de números inteiros e outra parte de frações. Vejamos aqui algumas das necessidades, né, das vantagens de se escrever um número como frações. Temos aqui na reta a seguinte situação: quando eu vou somar um número, 2 mais 1/3. Marcamos aqui na reta, então tenho lá o meu objeto, aí vou somar aqui 1, 2 e depois 1/3. 1/3 eu vou pegar a próxima unidade, dividir em 3 e pegar dessas partes. Então, somar aqui mais uma parte de 3. Portanto, como escrever esse número sem necessariamente somar? Vamos ver nas aulas futuras como somar frações, mas queremos deixar escrito da seguinte forma, desta forma. Na forma mista, como vamos escrever esse número? 2 mais 1/3. Então, tenho aqui duas unidades. Uma aqui, duas e aqui mais 1/3. Então, 2 mais 1/3, eu posso escrever na forma mista do seguinte modo: 2 e coloco aqui à frente 1/3. 1/3. Vocês que já conhecem de frações, é diferente. O número misto quando tem um pontinho. Quando tem um pontinho, eu estou multiplicando 2 vezes 1/3, que é 1/3 mais 1/3. Então, aqui vou tentar dividir em 3 partes, na reta, já está aqui, né, dividido em 3 partes. Então, temos aqui é 2 vezes 1/3. 1/3 mais 1/3. 1/3 duas vezes. Temos aqui este pontinho. Agora, quando não temos, ele está na forma mista. É um número escrito na forma mista. Mista de misturar, né, as duas coisas, número inteiro e número fracionário. Então, temos esse modo de escrever. Temos aqui do lado direito as divisões, né, em 1/3, cada unidade aqui está dividida em 3, 1, 2, 3. Aqui também na segunda, mas unidade dividida em 3, e aqui temos mais 1/3, ou seja, 2 mais 1/3. Se fôssemos somar, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daria 7/3, quando a gente soma essas frações. Porém, quando a gente escreve dessa forma fracionária, a gente não está, embora aqui já esteja, a gente consegue ver que é um número maior que 2, mas desse modo misto, fica assim mais explícito que é 2 mais um pedacinho, diferente da forma quando eu escrevo na forma totalmente assim fracionária. No número misto deixa explícito qual é a parte inteira da minha fração, mas quantos pedaços inteiros da minha fração. Temos aqui mais alguns exemplos, igual 3 mais 1/4. Como escrevemos na forma mista esse número? Então, temos 1, 2,
3. Aí eu vou pegar a próxima unidade e dividir em 4. 4. Então, vou pegar 1/4, vou pegar uma dessas partes. Por isso, a primeira parte aqui é 1/4. Então, para marcarmos na reta, é 3 mais 1/4. E como escrever na forma mista? Então, vai ser 3, e eu coloco aqui na frente 1/4. A letra B. A letra B é 4 mais meio. Então, já temos aqui 1, 2, 3, 4. E vou pegar essa próxima unidade e vou dividir ao meio. E vou pegar uma dessas partes. Então, temos aqui o ponto 4 mais 1 meio. E como escrever na forma mista? Na forma mista, 4, e coloco aqui na frente 1 meio. Ou seja, é 4 mais uma metade. Temos um último exemplo na letra C, 2 mais 3/5. Então, vamos ver as duas primeiras unidades. E agora pegar essa outra unidade e dividir em 5. Tem aqui as divisões. E pegamos 3 dessas divisões em 5. Desses 3 desses quintos, né? Então, 1, 2, 3. Temos aqui o nosso ponto. 2 mais 3/5. E escrevendo ele na forma mista, esse número na forma mista, ele é igual, ou seja, 2 mais 3/5, 3/5, quando eu escrevo na forma mista, ele é 2, vou colocar assim, igual a 2, e eu coloco aqui à frente, 3/5, certo? Vimos aqui, então, vários exemplos do que é a forma mista. Temos aqui um exemplo com figuras, quando vamos somar fatias. Temos aqui, cada uma dessas fatias representa 1/4 de uma pizza ou de um setor circular. Aí eu peguei esses pedaços, dividi lá a pizza em 4, peguei cada um desses pedaços. Temos 13 pedaços. Como temos 13 vezes 1/4 da pizza, 13, o número que representa a quantidade de pizza que temos é 13/4, não é isso? E esses 13/4, quando a gente vai montar pizzas inteiras, então, como fica? Cada 4 pedaços formam uma pizza. Então, aqui tem 4, 8, 12 e tem aqui mais um pedaço nessa última parte. Também é outro modo de ver que temos 3 pizzas inteiras e mais 1/4. Escrevendo ele na forma mista, escrevemos dessa forma, 3 e colocamos na frente 1/4. Então, esse também é um modo visual, né, de pegarmos um objeto e dividirmos ele em partes, né, somar essas partes e ver quantos objetos inteiros temos. Então, vimos na reta e vimos dividindo objetos, no caso, pizza. Pode ser uma barra, etc. Mas temos, então, aqui a forma mista. Esta é a forma mista de um número, desse número 3/4. E temos aqui a forma fracionária, que é 13/4. Aqui, observe novamente, né, que essa parte aqui na forma mista já é melhor para a gente ver que é 3 pizzas mais um pedaço. Agora, essa aqui a gente tem que pensar um pouquinho para ver quantas pizzas inteiras temos. Essa é uma das vantagens de escrever na forma fracionária. Agora, como obter a forma fracionária? Ou melhor, como obter a forma mista de um número? Vamos fazer a divisão. Temos aqui 13 dividido por 4. Como fazemos esta conta? Como passamos essa expressão? Vou abrir aqui um novo arquivo para fazer essa conta. Vocês já lembram, né? Então, temos um novo arquivo.
como faço 13 dividido por 4? Então, 13 dividido por 4 é 3. 3 vezes 4, 12. Fazemos aqui a subtração. E 13 menos 12 é 1. Portanto, 13 quartos é igual a 3 mais 1 quarto, que é o que sobrou. Então, deu 3 números inteiros, 3 porções, né? 3 objetos inteiros e mais um pedaço de 1 quarto. Certo? Fazer a divisão do método que vocês já conhecem. E colocar aqui o resto, o que sobrar vai ser a parte mista do número. E aqui a parte, o número inteiro, vai aparecer aqui como o resultado da divisão. Temos aqui, então, 13 quartos, temos a conta, então concluímos que é 3 vezes 1 quarto. Isso. Temos aqui, então, temos essa expressão dividendo é o quociente vezes o divisor mais o resto. Esse resto é o que aparece aqui, ó, quando eu faço a divisão. Isso. Ou seja, aqui, certo? Então, é o resto que vai aparecer aqui na porção da minha fração. Vimos na reta, vimos as subdivisões de um objeto e vimos aqui na fração. Isso. Temos aqui um exemplo também com objetos. Temos agora morangos. Agora, escrever essa quantidade de morangos nas formas mistas e fracionárias. Na forma mista, temos 5 morangos inteiros, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos aqui 5 morangos inteiros e mais meio morango. Por isso, aqui temos a forma mista é 5 e 1 meio. Certo? Na forma fracionária, como passar para a forma fracionária? Temos aqui também um exemplo assim, ó. Para passar da forma fracionária, aqui, temos 3, 1 quarto. Então, vai ser 3 vezes 4, que é 3 vezes 1 quarto. Então, 3 vezes 4, mais 1. Tudo isso dividido por 4. Então, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Por isso, também, esse número, a gente consegue passar ele para a forma fracionária, desse modo. Certo? Então, temos a transformação aqui de um número misto, ou melhor, de fração para misto, fazemos a divisão. E de, aqui agora, misto, número misto para fração, como fazemos? A gente usa esse procedimento, ok? Passar de um número misto para frações. Voltando ao nosso exemplo, vimos aqui o caso dos morangos, e então fazemos esse procedimento para passar de um número misto para fração. 5 vezes 2 mais 1. Então, 5 vezes 2 mais 1 vai dar 10 mais 1, 11, 11 sobre 2. Ou seja, tem 11 metades de morango. Temos mais um exemplo aqui que diz que 3 barras de chocolate precisa ser dividido igualmente entre 2 crianças. Quanto cada criança recebe em barras de chocolate? Então, tenho 3 barras dividido por 2. Então, são números pequenos, né? Não precisa fazer a divisão. Mas vou fazer aqui para vocês verem como faz quando são números grandes. Então, vai dar 1, o resto é 2 e sobra 1. Então, cada criança vai receber uma barra e vai sobrar uma metade. O resto aqui foi 1. Por isso, vai receber aqui uma barra e mais uma metade. Ou seja, ou se escrever na forma fracionária, é 3 meios, certo? Agora, falando sobre a equivalência de frações. A equivalência são frações que são escritas de forma diferente, mas são iguais, é o mesmo número.
Vejamos aqui alguns exemplos. Tem uma torta cortada em 4 partes iguais e separou 2 dessas partes. Então, tem aqui 4 dividido e separei, peguei 2. 1, 2. E agora, eu tenho a mesma torta, ou outra torta, dividida em 8 partes, uma torta do mesmo tamanho, né? Dividida em 8 partes e separar 4. 1, 2, 3, 4. Observe, ambas são a metade da torta, não é isso? Ou seja, é o mesmo número. Por isso, a gente diz que 2/4 é equivalente a 4/8, ou seja, são números iguais. E, recapitulando, né, comentei há pouco, frações equivalentes é o mesmo valor, é o mesmo número, certo? Temos aqui 2/4 igual a 4/8, 2/10 é igual a 1/5, ou seja, são frações equivalentes. E outro modo, como ver de modo operacional, é que se as frações são equivalentes, se quando ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador por cada uma delas, o mesmo número natural, diferente de zero, ou multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vejamos aqui os nossos casos. 2/4, aí quando eu multiplico por 2, aqui em cima, 2, multiplico aqui embaixo também por 2, vou chegar no 4/8. Agora veja esse segundo, quando eu divido por 2 embaixo, também divido por 2 em cima, por 2, isso. Vamos obter 2 dividido por 2 igual a 1, 10 dividido por 2 igual a 5. Esse é o modo que podemos multiplicar ou dividir, sempre vamos obter frações equivalentes. O que fazemos ao multiplicar por 2, ao invés de eu dividir igual aqui em 4 partes, se eu multiplicar naquela operação lá embaixo por 2, eu vou dividir agora em 4 vezes 2, 8 partes. Não é isso? Então, apenas quando eu multiplico, eu vou estar dividindo mais a minha unidade. Quando eu simplifico, quando eu faço a divisão, eu vou estar cortando em menos pedaços. Temos aqui um exemplo, indicar na reta quais das frações, indicar na reta essas frações. E vemos que aqui temos 0, 1, 2, 3, e vemos que igual 1/4, se eu dividir em 4 e pegar uma dessas partes, temos aqui, na verdade, 1/4. Então, vou estar nesse ponto. Agora, se eu dividir em 8 e pegar 2, também vou estar nesse ponto. Esses dois números estão no mesmo ponto. E a mesma coisa quando eu faço 9/3 e 3/2. 3/2, aqui eu tenho 1/2, 2/2 e aqui 3/2. E a mesma coisa se eu marcar 9/6, certo? E também a mesma coisa para 7/2 e 21/2. Agora, aqui temos uma fração. A ideia de simplificar a fração. Quando a gente fala de fração equivalente, é muito relacionada a simplificar a fração. Aqui temos o seguinte anúncio. No cinema tem diminuição de público. A plateia ocupou apenas 1/3 dos lugares. No filme exibido ontem, dos 60 lugares da sala de cinema, a plateia ocupou 20. Então, temos aqui a seguinte informação: 20/60. Quando simplificamos, ou seja, vamos ver à frente, né, mais detalhadamente como fazemos, vocês já conhecem, a gente obtém 1/3. É o mesmo valor, é o mesmo número. 1/3, ele está numa forma, digamos assim, mais simples, são números menores, a menor forma possível, que é a chamada fração irredutível. Mais especificamente, a fração irredutível é quando o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é igual a 1. Pensemos aqui nos divisores de 20. Depois vamos ver como encontrar esses divisores mais facilmente. Mas pensemos nos divisores de 20.
Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Desses números, qual o maior deles que é divisível, que divide 60? 20. O 20 já divide. Então, por isso que é o melhor eu simplificar essa fração por 20. Então, quando eu simplifico, divido o numerador e o denominador por 20, obtemos 1/3. Temos aqui mais alguns exemplos de simplificar, igual que simplificamos por 2, por 7, por 6, isso. Simplificar significa obter uma fração equivalente, escrita em termos menores, ou seja, os números, o numerador e o denominador são menores. E para simplificar a fração, dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Temos aqui exemplos para vocês verem. Podemos dividir até mais de uma vez, não é isso? Ou já podemos dividir por números maiores. Bom, então, dividir o numerador e o denominador por o mesmo número maior que 1. Temos aqui alguns exercícios bem tranquilos. Vocês fazem e postem no link, certo? É isso. Um abraço a todos e estou à disposição para dúvidas e comentários.